Fala meus amigos, fiz esse guia rápido dos 15 primeiros imperadores romanos para ter uma noção de como eles governaram o império. A classificação, como podem ver, é de bom, razoável, não fede nem cheira, ruim e louco. Essa análise é bem resumida e descontraída, porém verdadeira. Espero que gostem do vídeo e vamos lá. O primeiro imperador foi Augusto. Ele foi tão bom que fizeram uma homenagem para ele trocando o nome do 8º mês, que se chamava Sextil, para Augustus. Após vencer a guerra civil na Batalha de Ácio contra Marco Antônio e Cleópatra, e para mim só por derrotar Marco Antônio já merecia o título de bom imperador, enfim, Augusto promoveu a paz romana que basicamente funcionava assim para outras nações. Faça ou morra. A paz romana para o império foi muito bom, pois nos períodos de paz é que a cultura floresce, o que me faz pensar que no Brasil, tanto tempo de paz, a cultura floresceu, amadureceu e apodreceu. Roma desfrutou de boas infraestruturas, e depois Augusto se gabou e disse: "Encontrei uma Roma de tijolos e dei uma de mármore para vocês." Mas talvez a pior coisa que ele fez foi criar a guarda pretoriana que atormentou o império até Constantino I. A ideia até que era boa, mas não tinha como ele saber que ela iria se corromper. Contudo, Augusto foi um imperador muito bom. Segundo imperador, Tibério. O que ele tinha de sensato na administração pública, ele tinha de bizarro e tirano. Dizem que ele nunca quis ser imperador e se isolava frequentemente, criando um ambiente tenso. Plínio o Velho chamou ele de Tristissimum Hominum, que significa o mais triste dos homens. Ele adotou seu sobrinho, que era um excelente general, o famoso Germânico. O vídeo sobre ele você poderá conferir no card também. Bom, Tibério tinha uma certa inveja de Germânico. Inclusive, acreditam que Tibério estava envolvido na morte de seu sobrinho. O imperador também confiava num prefeito pretoriano que tentou puxar o seu tapete, o Lúcio Hélio Sejano, mas Tibério, ao perceber isso, mandou matá-lo. A vida pessoal do imperador sempre foi recheada de bizarrices, segundo autores clássicos, pois diziam que ele tinha uma ilha onde rolava as festas sexuais de dar inveja a qualquer bordel de hoje em dia. Inclusive, ele levou Calígula para lá. Com essa vida pessoal conturbada, porém com uma certa sobriedade na administração pública, vou separar metade dele em razoável e a outra metade em louco. O terceiro imperador foi Calígula. Embora tenha vídeo dedicado sobre ele, podemos resumir aqui que ele foi um louco profissional. Após ficar um breve período de tempo em coma, e hoje não se sabe o porquê ele ficou assim, ele acordou com sangue nos olhos. Logo de início mandou matar seu primo Gêmelo. O pobre rapaz foi acusado por Calígula por desejar a sua morte enquanto ele estava em coma. Dizem que ele teve relações com a própria irmã, se achou uma divindade e quis ser reconhecido assim, se tornou um pai de pet e seu pet era um cavalo que tinha altas mordomias, insultou o Senado dizendo que tornaria seu cavalo um senador e foi responsável por inúmeras execuções e perseguições, incluindo membros da aristocracia e até mesmo senadores, só para tomar os seus bens e poder ter dinheiro no caixa do império. Por fim, a guarda pretoriana se irritou e deu um fim nele. Com um histórico desse, logicamente, isso fez dele o primeiro louco imperial. Cláudio foi o quarto imperador, e logo após a morte de Calígula, ele ficou em seu lugar. Suetônio dizia que ele era gago e manco, e a aparência naquela época era muito importante pois impunha um certo respeito, ainda mais na questão da retórica e dicção, que nesse âmbito político tinha que ser impecável. Como Cláudio não tinha uma conexão com o exército romano, ele resolveu criar uma, usando eles para invadir a Bretanha, e eles por sua vez conseguiram uma grande vitória, e capturaram seu líder chamado de Carataco. Como de costume, ele foi levado para Roma para ser morto, porém uma coisa inusitada aconteceu. Carataco foi permitido fazer um discurso e agiu com tanta nobreza que foi perdoado pelo imperador, e ainda mais ele foi permitido viver em Roma. Cláudio tinha saúde frágil e rumores diziam que algumas mulheres influenciavam suas decisões políticas, o que o Senado e a guarda pretoriana não via com bons olhos. Mas ele trabalhou em muitos julgamentos, estendeu a duração da sessão encurtando os descansos tradicionais, mas ainda assim diziam que ele era uma pessoa um tanto influenciável. Em algumas tentativas de ganhar o apoio do Senado, o imperador muitas vezes fazia concessões generosas, levando assim críticas de falta de firmeza. Cláudio morreu após comer cogumelos envenenados. Segundo Sêneca, suas últimas palavras foram: "Nossa, acho que me caguei", o que poderia ter sido sintomas da diarreia provocada pelo envenenamento. Bom, o veredito de Cláudio é que ele foi um imperador razoável. E acreditem, ser razoável foi muito bom comparado a muitos malucos que viriam a se tornar imperadores. Vamos agora para o quinto imperador, Nero. Ele se tornou um imperador com 16 anos. Dizem que foi influenciado pela mãe. Depois tratou de dar um fim na concorrência que também queria o trono. Ele teve relações com a mulher de seu amigo, e esse amigo viria a ser imperador também. Ele se chamava Marco Otão. No início ele não se casou com ela, pois ele sabia que sua mãe se oporia, então ele tratou de matar a própria mãe também.
Sua administração no começo foi considerada boa, pois ele tentou ajudar as classes mais baixas, limitou os ganhos dos advogados e prometeu mais autonomia para o Senado. Ele limitou o valor de fianças e multas e defendeu alguns escravos libertos. Em contrapartida, ele começou a esbanjar muito dinheiro em bordéis e tavernas. E ao que parece, depois de um tempo, o poder subiu à sua cabeça, pois ele começou a ser acusado de perversões sexuais e do assassinato de muitos cidadãos romanos. Nero também confiscou propriedades de senadores e tributou severamente o povo para que pudesse construir a própria casa. No ano de 64 d.C., Roma queimou num grande incêndio que durou 9 dias. A culpa desse incêndio recaiu sobre Nero, e Nero culpou, por sua vez, os cristãos, desencadeando assim uma perseguição sobre eles. A essa altura, ele desprezava o Senado tomando decisões autocráticas e gastava dinheiro como se fosse água, para fazer qualquer tipo de construções luxuosas e extravagantes. Mas isso fez com que o império ficasse sem dinheiro, e consequentemente, sem dinheiro, a máquina não gira. E se a máquina não gira, a guarda pretoriana se irrita, e assim ele foi declarado inimigo público. O Senado, por sua vez, declarou Galba como imperador, e Nero acabou fugindo e depois acabou com a própria vida. Bom, com tudo isso que vimos, ele acaba de ganhar o título de imperador ruim. O 6º imperador foi Galba. Aqui começa o ano dos 4 imperadores. Logo que ele se tornou imperador, Galba teve que enfrentar uma rebelião liderada por um prefeito pretoriano que queria o trono imperial. Quem diria, não é mesmo? Galba confiscou propriedades de cidadãos romanos, dissolveu as legiões alemãs e não pagou aos pretorianos e aos soldados que lutaram contra um conspirador da província gaulesa. Ok, se não pagar os pretorianos e os legionários já era um atestado de morte, quanto mais não pagá-los depois de receber a ajuda deles. Suetônio dizia que ele era cruel e avarento, e as pessoas falavam que ele iria punir as províncias da Gália e da Hispânia com tributos pesadíssimos por não apoiá-lo. Por fim, Galba era conhecido por sua falta de habilidade política e carisma, o que contribuiu para a falta de apoio do exército romano e do povo também. Ele acabou assassinado por soldados da guarda pretoriana em uma conspiração liderada por Otão. Galba ganha o título de imperador ruim, e assim vamos para Otão, o 6º imperador. Vocês lembram de Otão, que Nero dava uns pegas com a esposa dele? Pois bem, ele foi feito imperador. Mas não durou muito tempo, ele governou apenas 3 meses. Se é que nesse tempo, com tudo pegando fogo, dava para governar alguma coisa. Bom, não se sabe o que deu na cabeça de Otão, mas ele reergueu as estátuas de Nero e começou a ter um caso com um rapaz com que Nero também teve. A população começou a chamá-lo de Nero Otão, e ele não gostou do apelido. Durante o seu governo, por acaso ele leu uma carta do antigo imperador Galba, onde viu que na Germânia, várias legiões se declararam a favor de Vitélio, que havia sido designado para comandar as legiões na região da Germânia. Nesse período, tentaram até mesmo fazer os dois partilharem a administração do império, mas eles foram para tudo ou nada e se prepararam para a guerra. Os autores clássicos dizem que Otão liderou de maneira formidável seus soldados e os encorajou. Porém, em seu discurso ele disse: "É muito mais justo perecer um por todos do que muitos por um." E depois ele se retirou para descansar, e quando ele acordou, ele acabou com a própria vida. Diante disso, acho que ele merece o nem fede nem cheira. Isso porque ele não fez besteira, mas também não fez coisas boas. Seguindo a nossa lista, vamos para o 7º imperador, que é Vitélio. Ele assumiu o governo imperial e era considerado um sujeito muito inteligente, mas parece que ele deixou a inteligência em segundo plano quando descobriu que poderia comer tanto quanto pudesse aguentar das mais variadas comidas, e por conta disso, ele foi muito criticado. E não demorou muito e mais críticas apareceram, pois Vitélio aderiu a um estilo de vida extravagante, incluindo gastos excessivos em festas e entretenimento. As somas de dinheiro que ele gastava com comidas raras, festas e banquetes eram tão grandes que logo parte da população se irritou e resolveu ir atrás dele. Então os partidários do general Vespasiano pegaram ele, arrastaram pelas ruas de Roma e deram fim em Vitélio. Vespasiano, que nesse tempo estava na Judéia durante a primeira grande revolta judaica, teve que retornar para assumir o império. Bom, aqui a nota de Vitélio é de ruim, pois ele gastou o dinheiro do povo em comida e pensou com a barriga. O 8º imperador é ninguém mais e ninguém menos que Vespasiano. Bom, Vespasiano voltou da Judéia e assumiu o trono e focou na reconstrução de Roma, incluindo a restauração de edifícios públicos. Inclusive, ele iniciou a construção do Coliseu. Ele teve um governo bem pragmático e embarcou em uma série de esforços para permanecer no poder e prevenir futuras revoltas. Ele ofereceu presentes a muitos militares e também a grande parte do público, mas para dar presentes precisa de dinheiro, e esse dinheiro vinha através da arrecadação de impostos, e Vespasiano sabia cobrar impostos como ninguém. Um desses impostos ficou bem famoso, de tão absurdo que foi,
que era tributar a urina. Também ele tomou medidas contra os soldados que foram leais a Vitélio. Eles foram demitidos e outros foram punidos. Vespasiano acabou morrendo de disenteria e sua administração foi considerada razoável. Dando sequência à nossa lista, o 8º imperador foi Tito. Após a morte de seu pai Vespasiano, Tito herdou o império e deu sequência aos seus trabalhos. O mais famoso deles foi a finalização do Coliseu, e ele foi inaugurado com 100 dias de jogos. Foi nos dias do governo Tito que as cidades de Pompeia e Herculano foram varridas do mapa na famosa erupção do Vesúvio. Tito também teve relações diplomáticas eficazes, incluindo um tratado de paz com os partos e um esforço para melhorar as relações com a província da Judéia. Ele foi reconhecido por sua generosidade com o povo, distribuindo fundos para ajudar as vítimas de desastres naturais e também realizando espetáculos públicos. Durante seu governo não houve problemas com grandes agitações sociais, porque ele foi considerado um bom governante. Ele sofreu com problemas de saúde e teve uma morte prematura. Então podemos considerar sua administração como boa para os romanos. E assim vamos para o 9º imperador, Domiciano. Após a morte de Tito, Domiciano, seu irmão mais novo, teve a responsabilidade de continuar uma boa administração. Mas logo, ele mostrou seu lado autoritário, além de concentrar poderes em suas mãos, o que gerou tensões com o Senado e com o povo romano. Dizem que ele foi inclusivo porque, além de promover batalhas de gladiadores, ele também promoveu batalhas entre mulheres e anões. Mas não foi o bastante para superar as tolices praticadas, como perseguição aos cristãos, despesas extravagantes em suas construções e eventos públicos, juntamente com a tributação pesada para financiá-las. Além do mais, ele aderiu à repressão à liberdade de expressão, onde controlou a informação e censurou escritores e artistas. Nesse tempo, a difamação recebia pena de morte. Por fim, ele foi assassinado em uma conspiração envolvendo a guarda pretoriana e oficiais da corte. Sua administração foi considerada repressiva e por isso vou classificá-lo como ruim para os romanos. O 10º imperador foi Nerva. Após a morte de Domiciano, o Senado elege Nerva como imperador. Ele foi o primeiro dos 5 bons imperadores, e o império fica meio monótono no tempo desses imperadores bons, justamente porque o que deixa tudo com mais adrenalina são os imperadores loucos, mas monótono para o povo é muito bom. Enfim, Nerva buscou pacificar o império após o assassinato de Domiciano, adotando uma abordagem conciliatória. Ele anistiou muitos dos que haviam sido exilados durante o governo de Domiciano e implementou políticas que visavam aliviar a carga fiscal. Ele demonstrou interesse nas artes e na educação, incentivando atividades culturais e literárias durante o seu breve governo. Ele acabou morrendo de causas naturais, e sua classificação é de que ele fez um bom governo. E assim vamos para o 10º imperador, Trajano. Trajano foi o segundo dos 5 bons imperadores. Ele conduziu campanhas militares bem-sucedidas, expandindo significativamente o Império Romano, mas isso teve um alto custo, pois as campanhas militares expansivas de Trajano acabaram resultando em perdas significativas de muitos soldados romanos. Ele perseguiu os cristãos de maneira mais branda comparada ao Domiciano, mas ainda assim perseguiu. Ele investiu muito dinheiro em projetos de construção, mas por outro lado ele tirou o teor da prata da moeda, gerando assim uma grande inflação. Ele deu comida para os pobres e promoveu a cultura em seu governo. Também em seu governo aconteceu a segunda grande revolta judaica, e no ano de 117 d.C., ele acabou morrendo. Ele fez um governo razoável. Não foi um Nero da vida, mas também não teve uma administração tão boa como Nerva, então a classificação razoável está muito bom. Em 11º lugar temos Adriano, o terceiro dos 5 bons imperadores. Ele passou mais da metade de seu governo percorrendo todas as extensões do império, buscando fazer novas melhorias. Tertuliano disse que ele tinha uma curiosidade insaciável sobre tudo que pudesse ser interessante, e foi impulsionado por um espírito inquieto e um intelecto aguçado. Em seu governo, houve a terceira grande revolta judaica. Ele construiu as famosas muralhas de Adriano na Britânia e demonstrou interesse pela educação e filosofia, sendo ele um próprio estudioso e amante da cultura grega. Ele foi casado e sua mulher era conhecida por ter um mau humor muito grande, e após ela morrer, ele se uniu com um rapaz que tempos depois morreu afogado. Adriano tinha uma personalidade melancólica e introspectiva, e morreu de causas naturais. Contudo, ele foi um bom imperador em sua gestão pública. O 12º imperador foi Antonino Pio. Antonino é lembrado por manter um governo estável e tranquilo durante seu longo governo. Ele buscou ter boas relações com o Senado e com a aristocracia, sempre adotando uma abordagem conciliatória.
em vez de impor seu poder de maneira autoritária. Não existe registros de qualquer atividades militares em sua época. É quase certo que ele nunca comandou um exército romano. Seu reinado foi o mais pacífico de toda a história do Império. Ele até tentou construir uma muralha mais ao norte das muralhas de Adriano, mas elas foram abandonadas após 20 anos. Talvez uma crítica sobre o seu governo foi a inércia militar. Embora ele tenha mantido a paz, a inércia militar pode ter enfraquecido as habilidades militares do Império Romano. Mas, contudo, ele foi um bom imperador. O 13º e o 14º imperador foram Marco Aurélio e Lúcio Vero. Marco Aurélio foi um imperador conhecido como filósofo e guerreiro. Ele enfrentou e defendeu o Império Romano contra as invasões bárbaras, principalmente nas fronteiras ao norte. Buscou governar com justiça e ética e contribuiu para as obras públicas e obras de caridade. Ele foi um raríssimo exemplo de imperador, demonstrando preocupação com o bem-estar da população, o que viria a ser uma coisa extremamente rara pouco tempo depois. Vemos que um imperador é bom quando ele abre mão do poder total e chama alguém para ajudar na administração. E foi o que Marco Aurélio fez nomeando Lúcio Vero como co-imperador. Ele também tirou a ferrugem das legiões e botou a máquina para funcionar lutando contra os germânicos e partos. E como dinheiro não dá em árvore, os custos associados por conta das campanhas militares levaram a dificuldades financeiras. Então, consequentemente, houve aumento de impostos. Lúcio Vero, por sua vez, tomou medidas para aliviar os impactos da fome e das epidemias, fornecendo ajuda humanitária em áreas afetadas. A gestão de Marco Aurélio e Lúcio Vero foram muito boas, e com a morte de Marco Aurélio, encerra a Era de Ouro do Império Romano, indo de agora em diante ladeira abaixo. E assim vamos para o 15º imperador, chamado de Cômodo. Cômodo foi uma grande desgraça para o Império, e conseguiu estragar a boa gestão de 5 imperadores, para ter uma ideia do potencial do rapaz. Tem um detalhe interessante, e acho que não é impressão minha, que as estátuas de Cômodo são igual à de seu pai, mas com um leãozinho na cabeça. Bom, em sua juventude, seu pai Marco Aurélio lhe deu bons médicos e bons professores, mas ao que parece foi dinheiro jogado fora. Quando ele se tornou imperador, ele preferia lutar nas arenas de gladiador do que administrar o próprio império. E por não gostar de administrar, o Senado tramou alguns golpes contra ele, e ele, por sua vez, começou a se isolar e ter cada vez mais atitudes tirânicas contra o Senado. Mas o povo e o exército ainda gostavam muito dele e de suas apresentações. Porém, para dar o showzinho ele precisava de muito dinheiro, e dinheiro, como sempre, vinha através de tributos. E como ele não gostava do Senado, mas gostava do povo que assistia às suas apresentações, ele resolveu colocar altos impostos no Senado, deixando os senadores loucos da vida com ele. Sobre seu governo, Dion Cássio disse: "Pois a nossa história agora desce de um reino de ouro para um reino de ferro e ferrugem." Você sabe que as coisas não vão bem quando um maluco começa a pensar que é uma divindade ou um tipo de semideus. Em certa altura de seu governo, ele começou a acreditar que era a reencarnação de Hércules e ordenou que fossem erguidas estátuas dele vestido de Hércules por todo o império. E por acreditar nisso, ele tentou algumas façanhas fazendo aparições na arena em que enfrentava vários animais selvagens. Mas Cômodo atraiu a ira de muitos oficiais militares quando apareceu na arena como Hércules. Enfim, ele ficou louco e quebrou o caixa do Império gastando muito dinheiro. Por conta disso, Cômodo acabou morrendo numa conspiração da guarda pretoriana. A gestão de seu governo merece um ruim e louco ao mesmo tempo. Pessoal, se gostaram dessa lista e querem continuidade, peça nos comentários e aproveite e dê um joinha para ajudar o canal. Meu muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo.